paz de Cristo para todos. Hoje eu queria falar de um assunto muito importante para os dias de hoje, que são as crises emocionais, são os conflitos na fé, os conflitos internos. E isso pode acontecer com a vida de qualquer um. A gente vê isso na vida de um levita, na vida de um líder do louvor, que era Asaf. No Salmo de número 73, Asaf, esse homem de Deus, dedicado à obra de Deus, passa por essa crise, passa por esse conflito interno. E no versículo 2 do Salmo 73 ele chega a dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Asaf agora passa por um momento de dificuldade, de conflito interno. E quando a gente está passando por esses conflitos, é importante ter cuidado com as atitudes que a gente vai tomar. Porque muitas pessoas, por não saberem lidar com esses conflitos, acabam se entregando à depressão, acabam saindo dos caminhos do Senhor, ou até mesmo acabam dando cabo da própria vida, se suicidando. Porque num momento, num dia, ou numa situação passou por um conflito muito grande, por uma crise emocional muito grande. E essa crise levou a tais atitudes. Quando a gente passa por essas crises, a gente começa a querer comparar a nossa vida com a dos outros. Asaf fez isso quando a gente pegar o versículo 4 ao versículo 14 do Salmo 73. Ele começa a olhar os soberbos, ele começa a olhar os que se corrompem, ele começa a olhar os maliciosos, os arrogantes e comparar-se a si mesmo. Isso fica mais claro no versículo 12. Ele diz: estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança e lhes aumentam as riquezas. Olha como ele está se comparando agora no versículo 13. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois tenho sido afligido todo dia. Ele olha para a vida de alguns e diz: que vida boa, tudo dá certo, mas olha para a minha vida agora, estou sendo afligido. Às vezes na nossa crise é isso que a gente faz. A gente começa a olhar para a vida dos outros e aquele velho ditado, sempre vendo a grama do vizinho mais verde. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E se lembrar que nós temos uma individualidade de talentos, de capacitações e de projetos de Deus para a vida de cada um de nós. Paulo disse em 1 Coríntios 6, versículo 20: foste comprado por bom preço. A minha vida, a minha individualidade foi preciosa aos olhos de Deus, a ponto dele se entregar na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo, para me salvar. Então a minha vida tem um grande valor para Deus. E às vezes quando a gente está passando por esses momentos de conflitos, de crise, a gente começa a duvidar se realmente vale a pena ser honesto, se realmente vale a pena se santificar, se realmente vale a pena fazer o que é certo. Porque aquele que faz o que é errado parece que está melhor. Aquele que tem o jeitinho de fazer alguma coisa, que age de uma forma até ilegal, tira proveito. E às vezes a gente que está fazendo o que é certo, o que é agradável a Deus, a gente pensa, será que realmente vale a pena? Asaf pensou isso e ele vai deixar isso no versículo 13 do Salmo 73. Ele vai dizer, será que é em vão que eu tenho me purificado? Será que é em vão que eu tenho vivido uma forma de vida agradável a Deus? Às vezes a gente pode até pensar que estamos no caminho errado, que a honestidade, que a sinceridade, que a santidade é o caminho errado, mas isso é só porque estamos passando por uma crise. Porque de uma coisa eu tenho certeza, vale a pena sim ser honesto, vale a pena sim ter uma vida em que ninguém possa apontar nada, vale a pena sim agradar a Deus, porque é Ele que traz a resposta das nossas ações. A Bíblia deixa claro que Ele dará a cada um conforme as suas obras. Então, quando você pensar que não vale a pena, lembre-se disso. Asaf pensou, mas venceu a dificuldade e a crise e viu que há caminhos, como diz Provérbios 14, 12, que ao homem parece direito, mas o final é de morte.
Às vezes parece ser melhor sair da vontade de Deus. Às vezes parece ser melhor viver uma vida de forma ilegal, até mesmo as leis dos homens. Mas são caminhos que no final são de morte. Não vale a pena viver uma vida desonesta. Não vale a pena viver uma vida fora do que é agradável ao Senhor. E quando estamos passando pela crise, uma característica muito forte é que a gente só pensa no que não deu certo. A gente só consegue pensar nos questionamentos. A gente só consegue supervalorizar o nosso sofrimento. Asaf fez isso quando ele, no versículo 14, diz: Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Asaf não conseguia ver nada de bom no dia dele. Ele só via castigo, ele só via aflição, porque ele estava em crise. Então todo dia parecia um dia de castigo, todo dia parecia um dia de aflição. Ele não conseguia enxergar que acordou, ele não conseguia enxergar que era um levita, um levita na casa do Senhor. Ele não conseguia enxergar nada de bom. Ele só via o que dava errado. Ele só olhava para a aflição. No versículo 16 ele diz: Quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Ele só pensava em compreender os questionamentos da mente dele, ele só pensava nisso. E isso trazia perturbação, isso trazia preocupação para a vida dele. Quando a gente está em crise, o nosso coração ele só pensa no que deu errado, no sofrimento, na luta. E a gente começa a supervalorizar a nossa dor, a nossa cruz que nós estamos carregando. Lembra do que diz Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Não deixa teu coração estar cheio de questionamento. Não deixa o teu coração estar inundado de preocupação. Não deixa o teu coração estar inundado daquilo que não deu certo a ponto de você não conseguir enxergar aquilo que está dando certo na tua vida. Às vezes a pessoa que está em crise não consegue enxergar que tem uma família abençoada, não consegue enxergar que tem uma vida próspera, não consegue enxergar que tem saúde, ou quando não tiver saúde, ela não consegue enxergar de que tem pessoas cuidando dela e tem pessoas ali para auxiliar ela. Ela só enxerga o que deu errado, ela só enxerga o problema. Ela não consegue ver nada de bom na vida dela. E a nossa vida, com certeza, tem alguma coisa de bom. Se lhe faltar o dinheiro, você tem um teto. Se lhe faltar o teto, você tem a tua vida, que é muito mais preciosa do que qualquer outra coisa. Se lhe faltar alguma outra coisa, você pode ter alguém do teu lado, um amigo, um familiar, que está ali pronto para te ajudar. Cuidado para sua mente não ficar só focada na crise, só focada no seu conflito, nos seus questionamentos, porque é isso que acontece. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Asaf venceu essa crise. Asaf superou esse conflito. Como? Primeiro, crendo que Deus era bom. No versículo 1 ele diz: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Não é murmurando contra Deus, não é achando que Deus é ruim na nossa vida, não é achando que Deus é injusto que a gente vence, é dizendo: Deus é bom, porque esse Deus é aquele que pode te ajudar a vencer qualquer coisa. No versículo 2, Asaf vence a crise reconhecendo que estava passando por uma crise. Ele diz: eu estou quase me desviando, eu não estou bem. Há pessoas que não estão bem e não reconhecem que não estão bem. Elas fingem que tudo está dando certo. Você precisa reconhecer: no momento eu não estou bem emocionalmente, no momento eu não estou bem espiritualmente, porque reconhecendo é que você vai vencer. E no versículo 3, ele identifica o que causou aquela crise espiritual, emocional na vida dele. Ele diz: porque tinha inveja dos soberbos e da prosperidade dos ímpios. Ele diz: é por causa disso que eu estou assim. Às vezes a gente tem que parar e refletir: por que é que eu estou assim nesse momento? Por que é que eu não estou me sentindo bem? Será que é uma mágoa que eu guardei no coração? Será que é uma atitude errada que eu tomei? A gente precisa tentar identificar o que pode estar causando esse conflito. E quando a gente não sabe por que está assim, quantas vezes a gente fica mal e não sabe por que é que eu estou assim, eu nem sei por que eu fiquei assim. Você ora a Deus e diga: Senhor, tira isso do meu coração, eu não sei o que é, ou me mostra em que área eu possa ter dado algum lugar para esse sentimento me dominar. Quarto,
não deixe de congregar. No versículo 17, ele foi até o santuário de Deus, o local onde o povo de Deus, quando eu falo em santuário, eu não falo de casa construída por mãos de homens, eu falo do local onde o povo de Deus se reunia para adorar a Deus. Ou seja, as igrejas. É um local, não é que a igreja, a construção seja alguma coisa, mas ali é o local onde o povo vai se reunir para adorar a Deus. E por causa disso, há uma atmosfera diferente naquele local. Há uma comunhão diferente. Você não pode deixar de congregar, porque às vezes Deus pode usar um pregador, um irmão, um hino, um momento do louvor para falar contigo. E foi isso que aconteceu com Asaf. Ele entendeu alguma coisa quando foi a esse local onde o povo ia sacrificar em adoração a Deus. Não deixa de congregar, permaneça firme, comprometido com a igreja a qual você congrega ou faz parte ou precisa começar a congregar. E o que é de mais importante para a gente vencer qualquer dificuldade, o mais importante de tudo, é o versículo 23 ao 28. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. No versículo 28 ele diz: mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor para anunciar as tuas obras. Se aproxime de Deus. Esteja próximo. Busque mais. Ore mais. Leia mais a palavra. Se dedique mais à obra de Deus. Tenha mais momentos de particular no seu quarto em oração. Ah, mas eu oro sozinho e não sinto nada. Faça. Ore. Leia. Ouça louvores. Se aproxime de Deus. Porque longe de Deus a gente é presa fácil para o adversário, mas perto de Deus nós temos poder que provém de Deus para vencer qualquer dificuldade, qualquer crise. E sempre tendo em mente a grande bênção daqueles que se aproximam de Deus, é que é o arrebatamento, quando Cristo vai vir buscar a igreja. E por mais que muitos tenham essa promessa por tardia, nós cremos que um dia ele virá, num local onde não terá mais crise, choro, não terá mais planto, estará sempre em eterna paz e alegria com Jesus. Não deixe a crise te vencer, mas vença ela. Não deixe a crise fazer até com que você tire a própria vida ou desvalorize a sua vida. Sua vida é importante, você é importante. Deus tem um propósito para você, então não desista e permaneça firme em nome de Jesus e que Deus te abençoe.